Tem uma news aí, aquela história do táxi circulando aí na internet, gera uma curiosidade na gente. Drauzio Varela e o caso lá da trans, né? Transgênero, transexual. Transexual, né? Que ele fez uma matéria no Fantástico e tal, ele abraçou a mulher, né? E aí deu aquele quiprocó danado, que ela era uma condenada, todo mundo criticou ele. Qual o seu ponto de vista acerca desse rebuliço aí, Caio? Ele, olha, inclusive, antes do Papo de Gato começar, ele já até está na mídia aqui, nas redes e tal, ele já está falando sobre esse tema, pediu perdão para a família da criança que foi vítima e tal. Rapaz, não tem como agradar o mundo inteiro quando se trata de encontro humano não preconceituoso e que busca a desinformação para poder se relacionar sem fazer acepção. Não tem como agradar a todo mundo nessa circunstância. Quando você vai com espírito sem preconceito, sem buscar informação, que é para não fazer acepção. Ok. Que é o que eu fiz a minha vida inteira, não é? Para você ser pastor de todos e não fazer acepção de pessoas, a primeira coisa que se pede de você é que você se desvista dos seus preconceitos. Você não olha mais para o mundo separando joio de trigo. Se você tem essa intenção na existência. Você não observa a vida se perguntando qual é o passado desse indivíduo. Se você deseja de fato ajudar pessoas, você tem que chegar atribuindo a elas um não passado. Se você quer chegar nesse lugar sacerdotal e falar com elas a partir dessa posição de total busca de isenção, tanto quanto seja possível, nem sempre é tão possível assim. E eu fiz isso a vida inteira. Desde cedo, quer dizer, até antes de me converter, eu já era assim. Esse era o espírito da minha casa, que vinha do meu avô, que viajou para a minha família. Por exemplo, quando eu tinha 6 anos de idade, o papai começou a dizer que tinha um ladrão entrando no escritório dele. 6 para 7 anos. E eu fiquei curiosíssimo sobre um ladrão. O que é ser um ladrão? Você quis? Eu queria saber. Aí eu tinha, assim, aquela coisa muito próxima e intensa na direção do meu pai. Meu pai me tratava de um modo muito sério e adulto e responsável. Aí eu disse: pai, quando vocês pegarem o ladrão, deixa eu ver o ladrão, eu quero ver como é um ladrão. E meu pai disse: olha, o ladrão não tem nada demais. Ele tem a cara de qualquer pessoa. E aí o ladrão entrou umas 3, 4 vezes até que eles puseram. Naquele tempo não tinha câmera, não tinha nada disso, era vigilância humana. Puseram lá os vigilantes e pegaram o ladrão. E o vigilante ligou lá para casa um domingo e disse: doutor Caio, nós pegamos o ladrão. Aí o papai disse: tá bom, estou indo. Se despediu da gente, estou indo até o escritório porque pegaram o ladrão. Aí eu disse: não, eu vou contigo. Você me disse que eu ia conhecer o ladrão. Você queria ver o ladrão? Queria ver o ladrão de qualquer jeito. Papai disse: meu filho, o ladrão é um ser humano como outro qualquer. Falei: você me prometeu. E eu tenho que ir. Ele falou: então tá, vamos lá. Quando chegamos à porta do escritório, ele sabiamente parou e disse: fica aqui. Rua deserta, no centro de Manaus, na frente do Mercadão. E eu me lembro como se fosse agora. Aquele cheiro de cebola, de tudo que vinha do mercado, de balata, de borracha. Tinha aquelas grandes galpões de balata, de borracha bruta. Balata? É. Para serem mandados para a Europa, para serem processados ainda.
É a borracha bruta. No estado bruto. Quando tirada da seringueira fica aquela bola de balata. Isso chama 10 minutos, eu não sei quanto tempo depois, papai desceu pálido. Aí eu falei, o que foi, pai? E ele disse, vamos para casa. Eu falei, não, eu vou ver o ladrão. Eu vim para ver o ladrão. Ele disse, não, esse ladrão você não vai ver, você não pode ver. Eu falei, pai, você me prometeu que eu ia ver o ladrão. Por que você está fazendo isso? E entre mim e ele, tudo era aquela coisa de, é na nossa palavra. Você tem palavra? Você sabe guardar segredo? Papai me perguntava muito isso quando ele fazia confidências, desde pequeno. Aí eu falei, eu sei guardar segredo. Aí ele olhou para aquele pivete de garoto de 7, 8 anos, mas um menino homem. Ele falou, então tá bom, venha cá comigo. Rapaz, nós subimos aquela escada, quando eu cheguei lá em cima, que eu olhei, eu fiquei morto. Meu coração parou. Era meu grande amigo, mais velho do que eu, 6, 7, 8 anos, que me levava ao campo, ao futebol, quase todo domingo, para assistir o Rio Negro jogar. Eu era rio negrino. E afilhado do meu pai, Nossa. Estava indo lá roubar, e nosso vizinho morava na parede ao lado, no muro ao lado. Caio, fala. Papai e mamãe, amicíssimos da mãe dele. Era ele? Era ele. Quando eu olhei, meu coração parou, ele olhou para mim e... Desculpa, houve um engano aqui. Ele não olhou para mim porque ele estava dentro da sala interna. Havia aqueles vidros batidos que você não enxergava nem de lá para cá, nem daqui para lá. Sim. Eu olhei pela fresta e vi, quando eu vi, meu coração parou. Aí ele disse, venha comigo. Me levou, entramos no carro, ele falou, olha, compromisso é esse. Você não vai contar para ninguém que ele é o ladrão. E ele também vai continuar a vida dele sem saber que você sabe que ele é o ladrão. Você é capaz de ser homem assim? Aí eu disse, eu sou, pai. Ele falou, então tá tudo certo. Então fecha aí. Acabou. Agora deixa eu te dizer e repetir, o ladrão parece com qualquer pessoa. Eu aprendi isso com 7 anos de idade. Cresci tratando todo mundo assim, eu nunca saí auscultando os antecedentes de ninguém, nem nada. E quando ficava sabendo, eu tomava só as cautelas necessárias para não me expor à toa, ou a qualquer perigo. Depois me converti, e aí acabou essa história. Você não quer saber se você está atendendo Nicodemos ou se você está atendendo Barrabás. Você não quer saber se quem te pediu socorro foi Saulo de Tarso, matador de cristãos e torturador do Doi-Code do Sinédrio, que viveu alguma angústia e vem te pedir perdão ou te conta a história dele. Você não quer saber e não pergunta de onde ele está vindo e quem ele é, você acolhe. É assim com os verdadeiros sacerdotes, pastores, médicos. Você não quer saber antecedentes. Quem toma cuidado com antecedentes é o delegado. O delegado não iria ter dado um abraço no cara, ele ia chegar cheio das informações e das sentenças e das acepções. Eventualmente um juiz também não iria fazer qualquer gesto dessa natureza. Mas um médico que tenha passado a vida em convívio com apenados e prisioneiros, você aprende. Eu convivi durante anos com os apenados de Bangu 1, toda terça e quinta. Tinha gente ali, quem tinha feito menos tinha matado 1, 2 pessoas.
como alguém que começou a vida com 13 anos de idade, viu matarem o pai. Pegou uma arma, veio por trás, um dia ou dois depois, bateu no ombro do cara, o cara olhou e disse, foi você que atirou num senhor ali naquela esquina? E o cara disse, fui eu sim. Ele falou, pá, pá. Falou, pá, pá. Ele falou, pá, falou, pá, pá. Acabou. Cai. E a vida dele de ladrão começou naquele dia, porque ele não viveu como um assassino, mas muito mais como um dos maiores puxadores de carros do Brasil. Ele foi pro crime a partir desse desse momento, ele passou a ser procurado. E disse, eu me entregar, não me entrego, mas no fim você somava, ele tinha passado mais ou menos uns 20 e tantos anos na cadeia, na soma das prisões. Então, você não chegava lá querendo saber qual era a condição penal. Então eu falo isso como pastor, falo como capelão de presos, falo como alguém que, sendo capelão de presos, fazia tudo para fazer os carcereiros serem humanizados também, tratados com a devida humanidade, porque tem gente que acha que ser é capelão de presos tem que aceitar a tensão entre os apenados e os carcereiros. Ao contrário, você está ali para quebrar a tensão também entre os prisioneiros e os seus carcereiros. É um trabalho em todas as direções. E de modo que quando o Dr. Drauzio abraçou o rapaz, ele não estava ali para perguntar quais eram os antecedentes criminais, ele só ouviu uma história. E deu uma resposta humana à história que ele ouviu. E se o rapaz não fosse o estuprador de uma criança estrangulada de 9 anos, iriam ter encontrado uma outra razão para falarem mal também nos dias atuais. É porque nos dias atuais o preconceito está tão grande. Existem pessoas, na mesma medida em que existem pessoas cada vez mais livres do preconceito na nossa sociedade, tanto mais quanto existam esses, tanto mais quanto aparecem aqueles totalmente cheios de ódio, de homofobia, de separação, de antagonismo. Não é porque o cara matou e sufocou, é pelo simples fato dele também ser um transexual. Então, se tem gente que olha e não vê mais nada a não ser o transexual, e trata com respeito, de um outro lado tem gente que até gostou que o transexual tivesse uma história tão horrível para poder descascar em cima do transexual e do Drauzio Varela. Então, por outro lado, não tem como você, lidando nesse meio, agradar todas as partes. Eu falo também como alguém que já ficou 4 dias dentro de uma prisão. De uma prisão onde, fora os que estavam presos por razões de natureza política vinculadas à corrupção, ou mensalão ou lava-jato, os outros todos eram idosos que tinham praticado atos sexuais de abuso, estupro e incesto abusivo. E tinha gente até de 80 anos lá. Eu era um dos mais novos àquela altura, com 64, 63. Não, desculpa, 63. Era um dos mais novos. Tinha gente bem mais velha do que eu. E eu não cheguei lá buscando antecedentes criminais. Senão, meu amigo, você não senta com ninguém, não conversa com ninguém, não come com ninguém, se sente o rei moral e perverso da prisão. Uma coisa que a prisão também faz é botar todo mundo no mesmo nível, ainda que você seja inocente. Você, na mesma hora, se torna um com os apenados. Então, para mim, pessoalmente, que vivi todos esses mundos de experiência, os antecedentes criminais já estão num pacote de quem entra num lugar desse. Você não chega lá querendo dizer, eu só farei um programa se todos os antecedentes criminais forem levantados e os que tiverem os melhores antecedentes serão pré-selecionados para participarem das gravações.
Aí já não é jornalismo, já não é nada disso. A própria TV, se quer fazer um jornalismo aberto, não chega lá fazendo o levantamento de quem vai participar ou não, segundo uma produção que leva em consideração a ficha criminal dos apenados. Então eu entendo que para a família que viu o cara lá no ar, sendo tratado com condescendência, carinho e compaixão, tenha sido uma situação de angústia, especialmente para uma família que lida com a vida assim, com essas categorias. Maniqueístas de bem e de mal, foi, não foi, matou meu filho, então é prisão, condenação de morte. Se a maioria das pessoas são assim ainda, eu entendo que essa família tenha ficado muito magoada. Agora, isso não tem nada a ver com Drauzio Varela, tem a ver com, vamos chamar, com o acaso circunstancial dessa produção, desse encontro humano. Porque ele próprio também não estava ali, ele estava desarmado. Não é? E agora, isso também revela a natureza dos nossos dias. Porque antigamente bastava alguém dizer, não, o doutor Drauzio não sabia de nada, a própria família já o isentaria. O assunto acabaria, ele não sabia de nada. Isso, impressionante. Há 20 anos atrás, 25, 30 anos, 40 anos, não, ele não sabia. A nota do Fantástico. Agora não tem perdão, mesmo não sabendo. Porque a coisa virou contagiosa. Por exemplo, quando meu filho morreu atropelado, umas 4, 5 horas depois, o governador do Rio, que naquele tempo era o Garotinho, me telefonou em março, manhã do dia 27 de março de 2004. Ele me ligou dizendo, pastor, nós podemos descobrir imediatamente quem foi a pessoa que estava dirigindo esse carro a mais de 180 que matou o meu filho. Nós podemos descobrir, o senhor quer? Eu falei, o que eu vou fazer com essa informação, meu irmão? Eu vou mandar prender? Eu passei a vida tentando ajudar as pessoas a tomarem consciência para se libertarem, mesmo presas. Por que eu vou fazer o caminho de levar alguém para a prisão se eu sei que foi um acidente? E se, em terceiro lugar, não existe qualquer ressarcimento possível das consequências do acontecido. Para quê? Aí depois de uns dias eu fiquei sabendo que se tratava de uma menina que morava a uns 3 quilômetros do lugar onde houve o atropelamento, que estava numa depressão horrível, chorando de dia e de noite, sem parar, porque tinha atropelado meu filho. O que eu iria fazer? Mandar botar essa menina de menos de 18 anos na prisão? Para o quê? Aí é atropelamento por atropelamento, é olho por olho, é dente por dente. Aí quebra o espírito do evangelho, que é antitético em relação a isso tudo, que é completamente contra-intuitivo, contra-natural em relação a essa vontade predadora da vingança. Então, se você está de fato em Cristo, aí você só vê o encontro humano, você não fica puxando as fichas. E se tivesse sabido que ele então tinha feito isso na maior inocência da história, mesmo a família da vítima já o teria perdoado. Mas é que tem um ânimo muito grande na sociedade estimulando a beligerância, a hostilidade, o não perdão, o juízo e o abismo entre os seres humanos. E agora, deve ter gente aí me batendo, eu não estou nem um pouco preocupado, eu sou de Cristo, entenderam? Jesus daria a minha resposta. Eu sei que eu estou dando a resposta de Jesus. Goste você ou não, o Evangelho nunca será de outra forma. Se for o Evangelho de Jesus, será assim, tratará assim, interpretará assim, verá assim e tornará tudo desse modo, sem botar as tintas do juízo, da vingança e da condenação que vocês andam acrescentando a tudo. Mas e aí, Doc?
Aí o Drauzio bota um vídeo no ar agora, né? Explicando que não sabia de nada. Ele não precisava nem se explicar, né? Se retratar. Precisava nem, já tinha dito numa nota que eu vi no Fantástico. Fecharam com isso. Eu não, só fui nessa condição. Fui como médico. Não o fiz médico perguntas, não pergunta nada. Mas mesmo que ele tivesse perguntado, quem tem que controlar ninguém, quanto à afetividade demonstrada, se aquela não foi uma questão posta durante a reportagem. A reportagem não disse: esse trans que sufocou uma criança de 9 anos se aproximou do Dr. Drauzio e o Dr. Drauzio, mesmo sendo informado, foi e o abraçou. Não, nem isso existe, nem a produção sabia. Isso vai sendo levantado para se criar o clima. Não dá mais para se ter 24 horas de paz. Tudo tem que gerar ódio, guerra, confusão e conflito. Esse é o espírito, essa é a potestade que está presente sobre a nação brasileira. Tem um espírito de ódio. A vara da união e a da graça foram quebradas. Não existe mais isso na terra, entre nós, nesta terra. Mas e aí? É isso aí. Está morrendo no mundo, né? Acabando no mundo.